Boa noite. Vamos juntos nesse instante continuar a leitura da Palavra de Deus, lendo a vida de Jesus nos 4 evangelhos. E já é o finalzinho, né? Acho que mais um ou dois vídeos a gente termina, conclui. E aí nós continuaremos lendo o Novo Testamento todinho aqui junto com você durante esse ano. Eu te convido nesse instante, mais uma vez, a chamar os seus, reunir sua família, agregar aqueles que você pode agregar nesse instante, chamar seus amigos e despertar no coração de muitos esse desejo pela leitura e pela prática da palavra. Então, vamos fazer isso nesse instante. E se você quer caminhar junto conosco, se inscreva aí no nosso canal e participe. Os comentários estão lá abertos, você pode fazê-los à vontade, como quiser, e nós estaremos, na medida do possível, retornando para vocês. Hoje nós vamos para uma narrativa de João, capítulo 21, que somente ele tem, presenciou, estava perto, e é aquele momento em que Jesus vai à procura de Pedro e restaura a alma de Pedro, e traz de volta. Aí nós vamos ver um pouco dessa psicologia de Jesus, que é tremenda, a gente não entende não, mas eu sei que Jesus foi lá e curou Pedro e restaurou Pedro. João 21, diz assim a palavra de Deus: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. 2 pontos. O mar de Tiberíades, nas passagens do Novo Testamento, só é chamado assim aqui em João. Nos outros ele é chamado de Lago de Genezaré, Mar da Galileia, E fala Mar de Tiberíades porque estava perto da cidade de Tiberíades, em homenagem a Tibério. Esse era, na verdade não era um mar, era um lago grande, mas quando o vento soprava, o vento sul soprava, era um lago bem extenso, fazia-se ondas e parecia-se um mar. Diz o texto, verso 2, estavam juntos Simão Pedro, que é Pedro, Tomé, que é o incrédulo a priori, que foi ser curado por Jesus também, Natanael, aquele irmão de André, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais 2 dos discípulos, João não menciona aqui quais são. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós contigo vamos pescar. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. E eram especialistas em pesca, Tinha tinha uma cooperativa de pesca ali, entre eles, naquela região, na cidade de Cafarnaum. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E vocês vão ver o porquê. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, ele não quer se identificar aqui porque o evangelho é dele, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, ou seja, tirado a parte de cima, a capa de linho que os pescadores usavam, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Então o fato deles não terem reconhecido Jesus é porque eles estavam, já era de madrugadinha, ainda meio assim que escuro, e também é uma distância de 200 côvados. Então, se eu colocar um côvado aqui a 47 centímetros, nós estamos aqui a uma distância de 94 metros. Então, não é fácil também reconhecer uma pessoa nesse sentido. Então, quase 100 metros de distância da beira do lago. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. Havia também pão. Então, observe que nesse caso, ele já chega e já acham tudo preparado. Jesus, quando vem, ele já vem fazendo um milagre. Experientes pescadores passam a noite pescando, não apanham nada. Jesus, com uma voz de longe, grita e diz, aqui não tem nada para comer, não é isso? Então tá bom. Lança a rede ao lado direito. E aí,
você vai perceber que é milagre. Deus soberano conduz, ordena os peixes para aquele lugar e lança a rede, pega 153 grandes peixes, traz para cá. Quando eles chegam, a brasa está ali, em cima peixes e havia também pão. Verso 10, disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, não quebrou, não rasgou. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. A primeira vez foi sem Tomé, aos discípulos, viu gente? Sem Tomé. A segunda vez Tomé já estava presente, e agora somente as 7. Aqui na narrativa são 7. Tive cuidado de contar, 7 pessoas Jesus está se revelando a eles. E nessa ceia, eles sabiam que quem era Jesus. E Jesus está ceando com eles e lembrando com eles todos os momentos de cura, de restauração, de milagres. Principalmente o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, quando Jesus alimentou uma grande multidão, um milagre quântico, tremendo e poderoso que foi. Então esse partir do pão, né, traz à memória deles muitas lembranças. E isso restaura todas as coisas, né? Então vamos lá então. Depois de terem comido, aqui começa o processo de cura de Pedro. Jesus não foi ali à toa. Jesus foi ali salvar um homem, libertar um homem que estava à beira da angústia, arredio, com vergonha de voltar, de se arrepender, carregando culpa. E Jesus vai atrás de Pedro. Pedro jamais viria atrás de Jesus. Tamanho foi a negação dele. Aí Jesus vai atrás e perguntou diretamente a Simão Pedro. Verso 15. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E por que Jesus pergunta, amas-me mais que estes outros? É porque Pedro lá no cenáculo, quando Jesus estava na ceia e Jesus fala da morte dele, vai para Jerusalém, que ele seria preso e todos o abandonariam, Pedro disse, Senhor, o Senhor não está certo não, eu estou disposto a morrer por ti, a dar a vida por ti. E aí quando Jesus fala, Pedro, hoje antes que o galo cante, uma vez tu me negarás 3. E aí vem o processo, né, de doença de Pedro, porque Pedro fica um homem tímido, perde um pouco da sua característica de ser afoito, intrépido, ousado, fica arredio, fica distante, recuado, com vergonha de se manifestar, de chegar e pedir perdão e ser curado. Diz o texto assim, ó. Sim, Senhor, responde Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe diz, apacenta os meus cordeiros. Pedro jamais diria, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, porque é uma frase difícil de repetir. Como é que Pedro saberia que ele amava Jesus mais que os outros discípulos? Mas Pedro assim o responde em função daquela noite em que ele nega Jesus e que ele diz que estaria pronto a morrer por Jesus. Ele fala assim, não Jesus, e agora eu estou mesmo, eu te amo de fato. E é assim que ele responde, porque ele não poderia medir o amor dos outros por Jesus. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia, né? Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Amados, Jesus está tratando com Pedro tete a tete, face a face. Essa é o nível da psicologia de Jesus, profunda, penetrante, restauradora, libertadora, consoladora. E Jesus está aqui com um propósito, trazer um homem de volta ao seu chamado, colocá-lo na linha de frente e usar
todas as características de Pedro em função do reino. A intrepidez, a ousadia, a coragem, a valentia de Pedro. Agora, com uma nova dimensão, a dimensão da graça do Espírito, não da carne, como Pedro fez várias vezes. E observe que, de fato, era Jesus que tinha que se revelar a Pedro. O processo de Pedro de voltar atrás por si só demoraria muito. Então Jesus vai, olha fixamente nele. E é assim que nós temos que ser, amados. Tem certos casos em nossas vidas que não dá para você esperar o outro mais fraco, mais fragilizado vir até você. Você como mais forte, entre aspas, o forte aí, é você que tem que ir a essa pessoa mais fragilizada e dar o perdão, e conversar, e estender a mão e o trazer de volta à vida, cobrindo multidão de pecados. Aprenda isso. No reino de Deus nós temos que aprender. Tem coisas que não se trata por carta, que não se trata por e-mail, nem por WhatsApp, nem por telefone. Tem coisas que só se resolvem e são curadas quando a gente olha no olho, face a face, tete a tete. Era assim que Paulo tratava com aqueles. Paulo, do jeito que ele escrevia duro em algumas cartas, ele tratava pessoalmente. Essa é a psicologia de Jesus. Por mais que a gente queira dar volta, não, amado, tem coisas que é assim. E Jesus vai no profundo de Pedro e traz. E por que 3 vezes? Justamente porque foram as 3 vezes que ele negou Jesus, antes que o galo cantasse. Então observe que Jesus faz o mesmo processo, para que a mente de Pedro assimilasse, entendesse que ele está perguntando 3 vezes porque Pedro negou 3 vezes e ele está dando o perdão para Pedro definitivamente, para que Pedro não carregasse dali para frente nenhuma culpa e nem muito menos sentimento de culpa. O perdão estava estabelecido desde sempre, mas Pedro precisava que Jesus fosse até ele, face a face, para ser curado. E aqui a parte mais linda que tem: apacenta as minhas ovelhas. Quais ovelhas? As ovelhas que estavam ao redor, aquela multidão de discípulos ainda, com 11 apóstolos. Depois viria Paulo, né? Eu estou colocando Paulo porque eu não vou escrever Matias aqui, que foi só uma eleição entre eles, mas Jesus se revela por último a Paulo e chama Paulo. Então, assim, Pedro iria marchar, e Pedro foi um dos grandes líderes daquela igreja, junto com Tiago, com João, com outros. Foi estabelecido o processo de cura. Jesus traz Pedro de volta ao ministério, à vida, para pastorear, para cuidar do rebanho, daquele monte de discípulos, um amontoado de gente disposta a seguir Jesus. Vamos lá então, vamos continuar. Verso 18: em verdade te digo, que quando eras mais moço, Pedro, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Revela o caráter de Pedro, ousado, intrépido, de não depender de ninguém, de ser atirado, de falar. Agora Jesus fala: quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E Jesus está aqui falando do tipo de morte que Pedro teria na sequência. Jesus disse isso, verso 19, para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe Jesus: segue-me, Pedro, segue-me. Mais uma vez, Jesus chama Pedro de volta. Você está curado, você está perdoado, venha. E a história vai narrar que Pedro de fato fez assim. Pedro foi um cara que foi sendo trabalhado no processo. O caráter judeu dele firme foi trabalhado por último lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, na casa de Cornélio. Quando Deus se revelou a ele, o Espírito de Deus se revelou, fazendo com que Pedro entrasse na casa de um gentio, de um publicano, de um cara que não fosse judeu. Então, assim, amados, e a história vai mostrar que esse Pedro, de fato, ele, mais velho, quando ele foi crucificado, Clemente Rosa, o Tertuliano, os outros historiadores dizem que ele foi crucificado, que alguém chegou até Pedro e cingiu Pedro e amarrou Pedro e levou Pedro para a cruz. E Pedro recusou, não achou digno de morrer como Jesus, erguido, de cabeça para cima. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo.
E de fato, então, aí Pedro honra Jesus. Ele volta a cumprir a fala dele lá do cenáculo. Irei contigo, estou disposto a dar a vida por ti, Senhor Jesus. E de fato ele deu. E a gente, quando perde a vida, quem não perde, a gente ganha. Lembra disso. A nossa vida é eterna. Então Pedro, verso 20, voltando-se para trás, olhando para trás, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que era João, o qual João, lá na ceia, no cenáculo, reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara no secreto, no sigilo: Senhor, quem é o traidor? Quando Jesus revelou o traidor Judas. Vendo-o, pois, então Pedro a João, perguntou a Jesus: e quanto a este? O que vai ser dele? O Senhor me restaurou, me curou e me disse tudo isso. E quanto a João? Aí Jesus responde no verso 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Então aqui Jesus mostra para João, mostra para Pedro: Pedro, tem coisas que não competem a você, Pedro. Cuida de ti e me segue. Deixe que eu trate com João como João tem que ser tratado. E se eu quiser, por exemplo, que João fique até que eu volte na minha segunda volta, na minha parousia, o que te importa? O que importa aos outros? E é lógico que Jesus não está falando que João ficaria aqui na terra até a volta dele. Não, nós sabemos que não, João morreu. João faleceu, foi sepultado. Todos foram sepultados, estão enterrados. A questão aqui é que Jesus tem um chamado específico para cada um. E não nos é permitido intrometer nessa relação de Jesus com o ser humano, com cada um. Ninguém tem o direito de arbitrar. E aqui uma coisa importante que está subjetivamente falada aqui, né? João morreu, todos sabem. Ano 95 ele foi exilado, mais ou menos, de onde vem as visões do Apocalipse, de onde nasce o livro Apocalipse, debaixo do regime do imperador Domiciano. Agora, engraçado, João foi o único dos apóstolos que não morreu martirizado, morreu de velhice. E é interessante que João foi o último por graça de Deus mesmo, porque lembra lá da cruz, quando Jesus olha para Maria e fala: Maria, eis aí o teu filho, e diz para João: João, eis aí a tua mãe. É porque João e Maria passaram a estar juntos. Maria já estava viúva, e João cuida de Maria, e os dois permanecem, caminham juntos, e os dois vão juntos. São membros da igreja de Éfeso, por exemplo, onde João pastoreou. Isso é poderoso e é maravilhoso, como que Jesus cuida de cada um e sabe tratar com cada um. Tratou com João, tratou com Pedro, tratou com todos. E Jesus está disposto agora a tratar contigo. E se você de alguma forma está carregando no seu coração culpas, ou talvez sentimentos de culpa, dentro do ambiente religioso, é lógico que Jesus não vai aparecer para você fisicamente como apareceu para João. Mas o Espírito de Deus está aí testificando no seu coração que o sangue já foi derramado, tu estás perdoado. E qualquer que seja o seu pecado, qualquer que seja ele, que está te martirizando e te matando de culpa e sentimento de culpa, e culpa mata, principalmente a culpa subjetiva. Se você está assim, por favor, eu estou te ordenando agora, em nome de Jesus, levanta e anda, tu estás perdoado em nome de Jesus. O sangue foi derramado. E ninguém, homem nenhum, líder nenhum, tem o direito de matar sua alma, de fazer oração imprecatória e amaldiçoando sua vida e destruindo sua vida. Você tem um pastor nos céus, Jesus. É o sangue dele que te cobre. Então não importa o seu erro, entre aspas, que tu cometeste no caminho. O que importa é que agora a voz do Senhor está falando contigo: levanta e anda, segue-me, volte a viver a vida que você tinha antes, e não deixe que sua vida fique paralisada em função de traumas religiosos. Não fica traumatizado com Deus por culpa de processos religiosos perversos e malignos que adoecem e matam ministérios.
e destrói dons. Deus está agora reavivando o dom em ti e te chamando para essa obra. Segue-me. Então levanta-te. Levanta, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Não importa o que você fez. Se você adulterou, matou, roubou, xingou, mentiu, traiu, não importa. Importa é a sua sinceridade diante de Deus. E se você ouvir a voz de Deus aí agora, levanta, tu estás perdoado. E não fica todo dia orando, me perdoa, não. Toma posse do perdão e acabou. Jesus não vai voltar a derramar sangue mais não. Já derramou uma única vez por todas para sempre, para perdoar os teus pecados de hoje, de qualquer tempo, de qualquer época. Nós já estamos perdoados. Levanta e anda. E foi assim que Jesus fez com Pedro. Segue-me. E eu ainda quero agora encerrar o Evangelho de Mateus, a partir do verso 16, dizendo para vocês a outra comissão de Jesus. Ele deu uma para Lucas, uma para João e agora para Mateus registra dele no verso 28 dizendo: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, está aqui, gente, ó, grave isso aqui para todo sempre, para você saber que você está perdoado e você carrega a unção de Jesus, a autoridade de Jesus sobre ti. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o poder, Jesus está dizendo, me foi dado no céu e na terra. Ide. E o ide aqui no grego é indo, é caminhando, não é algo estacado, parado, é em movimento. Por isso que a igreja não pode fechar em si mesma e cercar-se de paredes, cuidar só de se esquecer. Os dons, a vida, o evangelho se manifesta no caminho, atravessando, caminhando, andando. É no gerúndio, não é fixo. É indo por todo mundo. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, de todos os cantos da terra, qualquer que seja etnia, povo, língua, raça, nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza-os, e o batismo aqui é para todos, não é para um grupo específico. Você vê que Filipe era apenas um diácono, não era pastor entre aspas, não era um presbítero entre aspas, mas era um diácono, e ele batiza o eunuco lá em Atos 8. Ensinando-os a guardar todas as coisas, ensinando essas pessoas a guardar o evangelho que eu ensinei a vocês. Sim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alguma dúvida? Eu sei que não. Meu coração não tem nenhuma dúvida, Deus está aqui. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos um pastor, sim, cujo sangue está sobre nós. E mais, Deus não está distante, não. A oração não é um Deus distante. A oração é feita a um Deus que está aqui, que te envolveu com o Espírito, que te selou, que te marcou. O movimento é sempre para dentro. Mergulhe aí. Ore e saiba, Deus nunca jamais te abandonará. Deus sempre estará conosco. É assim, é a certeza que tem nas cartas, principalmente aos Hebreus, quando o autor diz: nunca jamais te abandonarei. Aleluia! Então agora volte-se para o Senhor. Você que está triste, vacilante, titubeante, duvidoso, achando que o Pai não te ama, que Deus te esqueceu, carregando culpas, medos, sentimentos de culpa em função de erros passados, de traumas religiosos, volte-se e ande com Jesus. Ele está aí, Ele está aqui. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado, Pai, porque Tu foste atrás de Pedro. Tu o trouxeste de volta ao ministério. Tu curaste aquela alma cativa, doente, adoecida e abatida. E agora, Pai, ó Deus, eu sei que o Senhor derramou dons e talentos sobre muitos. E o Senhor despertou Pedro e disse: segue-me. E Pedro se tornou um grande líder. Então visita cada um de nós que no processo um dia, Pai, ouvimos a Tua voz e ficamos paralisados em função de algum pecado, de algum trauma, ó Deus, de alguma ruptura. Ó Deus, que o Senhor sopre o Teu Espírito agora, envie o Teu anjo, toque essa pessoa e unja essa pessoa e levante-a, Pai, desse estado, Pai, de culpabilidade.
de medo que paralisa o ser, de timidez que impede-nos de que o dom seja avivado dentro de nós e reavivado. Cubra essa pessoa com teu sangue. Toca a carne, os ossos, a alma. Visita os porões da alma, as profundezas do ser e levanta, Pai. Que ela escute agora a voz do Senhor dizendo: vem para a vida. Sim, Pai. Que essa palavra ecoe dentro de cada um e tire a escuridão que está lá. Olha aqui, Pai, enche-nos de luz. Restaura-nos ao ministério e fortalece-nos na caminhada. Cura, Pai, os que estão doentes nesse instante. Cada casa que está machucada, ferida, cura nesse instante. Abençoe cada almazinha, cada pequenino do Senhor que está nesse instante orando e lendo a palavra conosco. Fortalece-nos na caminhada. Em o nome de Jesus. É assim que nós queremos ir, Pai. Pregando o Evangelho do Senhor. Batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.